Opa pessoal, bom dia! Vamos continuar aí, né, nossas aulas. Vamos falar aí hoje de base de arrênios. Deixa eu só pegar a minha... Vamos falar aí de base de arrênios, né, porque a gente já conversou sobre os ácidos de arrênios, falou sobre a nomenclatura dos ácidos, falou sobre equação de ionização. E aí hoje a gente vai começar essa parte aí de bases, né, porque... Na teoria de arrênios, ela envolve ácidos, bases e sais. Então, vamos aí seguindo. Vamos ver então, pessoal. O que são bases para arrênios? Eu coloquei aqui uns exemplos de bases que a gente encontra no dia a dia, né? E essas aqui são bases que são consideradas bases na teoria de arrênios. Por exemplo, esse diabo verde aqui, ele é o NaOH, ou muita gente conhece como soda cáustica. E aqui a gente tem o MgOH2, que é o leite de magnésio, né? Mas vamos no conceito aqui, pessoal. O que são bases para arrênios? Para arrênios, bases são compostos que em solução aquosa se dissociam, produzindo um íon negativo que é conhecido como hidroxila. Ou seja, da mesma forma que a gente viu nos ácidos lá, que os ácidos para arrênios são aqueles que quando colocam em água eles liberam H+, o mesmo acontece com as bases, porém o que elas liberam aqui é o OH-, ao invés do H+, como são nos ácidos. Mas vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro isso aí. Aqui tem, libera H- em água após dissociar. Então aqui nós temos, por exemplo, a soda cáustica, que eu dei o exemplo, e aí quando a gente coloca ela na água, ela vai liberar, ela vai dissociar. O que é isso? Dissociar não é igual a ionizar. Ionizar é quando é uma molécula, que é no caso dos ácidos. Quem esqueceu aí, dá uma olhadinha aí de novo no vídeo dos ácidos lá. Quando ele ioniza, ele vai separar a molécula e vai ficar os íons, né? Quando é dissociar, igual no caso das bases, é porque não é uma molécula, é um composto iônico. Ou seja, são dois íons interagindo, geralmente um metal, e aí eles interagem. Quando você coloca na água, eles simplesmente, a interação deles diminui, ou seja, eles se separam, igual acontece aqui. Então aqui nós temos o Na+ aquoso e o OH-, que é o que indica que é uma base, aquoso também. E aí, como eu já expliquei, aquoso porque a gente colocou ele na água, ele está aqui nesse meio agora, né? Constituição das bases. As bases de arrênio são formadas por um metal, com exceção do NH4. Eu vou falar mais sobre ele aí, sobre essa questão do NH4 para vocês. Bom, pessoal, e aí aqui na Constituição das bases, nós temos que as bases de arrênio são formadas por um metal, com exceção do NH4, eu vou falar mais sobre ele mais para frente, e um íon OH. Ou seja, para ser uma base de arrênios, ela vai ser formada por um metal, com essa exceção aqui, e o OH-. Então, pessoal, aí aqui, nessa questão da dissociação das bases, o que acontece? A gente tem, aqui que eu coloquei, o átomo, né? Que vai estar ligado ao OH. No caso eu poderia ter colocado até metal aqui, mas já serve para entender, pessoal. E aqui esse X é o índice. Então, para quem lembra, já vai estar semelhante à ionização, a equação de ionização dos ácidos, porque é a mesma lógica. Só que aqui, ao invés de ter o H+ aqui no começo, e a gente vê o índice do hidrogênio, a gente vai olhar o índice da hidroxila, que é o OH aqui. Então a gente tem aqui X hidroxilas.
Então você vai colocar na água, vai acontecer a dissociação e aí vai ficar aqui o metal com a carga X. Essa carga aqui precisa ser a mesma do índice aqui do OH-, porque senão não vai ficar equilibrado. Então, essa equação de dissociação ela é como se fosse um balanceamento em que você já balanceia as cargas também. E aí, da mesma forma que a carga positiva tem que ser a mesma que aqui, o número de OH precisa ser o mesmo aqui, ó. Os mols, o mol de OH aqui precisa ser a mesma quantidade aqui, ó. Então vamos ver com exemplos mesmo para ficar mais fácil. Vamos usar aqui o exemplo do NaOH. E aí a gente vai colocar ele na água e vamos ver o que acontece aqui, ó. A gente tem aqui o NaOH, aí ele vai na água, dissocia, aí o Na+, e aí olha aqui o índice, pessoal. Como aqui não tem nenhum número, a gente define que é 1, né? E aí aqui é a mesma coisa. Como só tem um maisinho, significa que é 1, uma carga positiva. E aqui uma carga negativa, e é como se tivesse um 1 aqui na frente. Então, ó, o índice 1, então, uma carga positiva e um índicezinho aqui na frente. Então, a gente tem 1 mol de OH. Aqui nesse exemplo fica mais fácil de entender porque aqui a gente vai ter um valor. Ó. Aqui a gente tem 2 OHs. Então a gente tem 2 OHs, coloca na água e o que a gente vai ter aqui? Vai ter Ca2+, e olha, repara aqui, pessoal. Repara que é a mesma carga do índice aqui, ó. Então a gente tem aqui, temos o composto, né? Tem a base, e aqui tem o índice. Aí a carga vai ser a mesma coisa do índice. Deixa eu até pegar uma canetinha aqui. Aí, ó, a carga, essa carga aqui, positiva, vai ser a mesma do índice. E o número precisa ser o mesmo também desse índice, para estar balanceado. Porque, por exemplo, aqui, eu não posso falar que aqui tem 2 OHs, e aí eu vou e sumo com esse 2 aqui, e falo que aqui só tem um H, eu deixo de colocar o 2, vai ficar desbalanceado, não pode. Então, da mesma forma que aqui tem que ter 2 cargas positivas, para equilibrar com essas 2 cargas negativas que vão ter, porque tem 2 aqui, esses 2 também precisa condizer com o valor aqui, ó. O valor do índice do OH. E mais um exemplo aqui, eu vou usar com 3. Então, esses que tem o valor explícito, que ele não é 1 aqui, igual esse NaOH, ele fica mais fácil da gente ver isso aí, né? Então, vamos ver aqui como que fica. Tem aqui o hidróxido de alumínio, e aí a gente vai colocar ele na água. Aí vamos lá, ó. 3 cargas positivas e 3 mols de OH-. Então, conseguiram entender aí, pessoal? Esse índice aqui, ó, a quantidade de OH é que vai definir a carga do ânion e a quantidade aqui, ó. A quantidade aqui, ó, de OH-. Então, depois que a gente já entendeu essa parte aí, é interessante a gente também aprender como identificar, bater o olho se numa base, saber dar o nome dela, ou tem o nome da base e saber qual é a fórmula química dela, né?
Então, para isso, a gente precisa primeiro entender duas diferenças aqui, ó, que quando a base for formada por um metal de carga fixa e um metal de carga variável. Vamos ver o que é isso aí. Aqui, ó. Os metais de carga fixa, eles são o seguinte, eles serão metais em que o número de NOx dele não vai mudar. Então, você vai precisar sempre da mesma quantidade de OH para neutralizar, para balancear o composto, a base. Então aqui, por exemplo, a gente tem todos os elementos da primeira camada e todos os elementos da segunda camada. Então aqui os alcalinos e os alcalinos terrosos. Além disso, a gente tem o alumínio, que vai ter aqui 3 de NOx, e a gente tem aqui a prata, 1 de NOx. Aí vai seguindo o zinco, e aqui o cádmio, e o que eu falei que eu ia citar novamente que é aqui o NH4, ou mais conhecido como amônio, né? Então a gente tem aqui, ó, esses aqui, pessoal, é interessante estar lembrando, porque eles são os de carga fixa. Eles vão ter a nomenclatura mais fácil. Vocês vão ver aqui. Esses aqui é interessante a gente saber quais são eles, porque eles vão ser essa nomenclatura mais fácil, né? Que esses aqui de carga fixa, para eles não tem nenhuma complexidade em dar o nome. O problema maior são esses aqui, ó, os de carga variável. Os de carga variável significa que, por exemplo, aqui a gente tem o ferro, cobalto e o níquel. Eles podem ter o NOx de 2+, ou de 3+. Então o que acontece? Você pode encontrar ferro 2 ou ferro 3, cobalto 2, cobalto 3, níquel 2, níquel 3. A mesma coisa aqui, ó, cobre. A gente pode achar o cobre 1 e cobre 2. Pode achar aqui o mercúrio 1 e mercúrio 2. Então, essa diferença aí vai dar uma complexidade um pouco maior para dar a nomenclatura das bases. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ouro, que você pode encontrar ouro 1 ou ouro 3. Aí a gente tem aqui o samário e o chumbo, que ele pode ser chumbo 2, chumbo 4, samário 2, samário 4. Então vamos ver como ficam as nomenclaturas aí dessa forma. Aqui, ó, para os metais de carga fixa é bem simples, ó. Você pega, coloca aqui o hidróxido, porque esse nome aqui vem do OH, né, que ele recebe ao virar uma base, e coloca D e o nome do íon. Vamos ver aqui. Vamos usar o exemplo do NaOH. Aí a gente vai ter aqui hidróxido de sódio. Então, olha aqui, pessoal. O hidróxido, ele vem daqui. Então, obviamente, esse nome vem do Na. Então, basicamente é isso. Vamos ver outro exemplo aqui para fixar, mas olha. Hidróxido de cálcio. Então, a gente tem aqui, né, o hidróxido de cálcio. E assim vai seguindo, pessoal. Só que tem que lembrar que isso aqui é apenas para os de carga fixa. Então, é aqueles que eu mostrei lá no começo do vídeo. Então, todos que forem de carga fixa, o nome deles é simplesinho assim. Você coloca hidróxido e o nome dele. Não tem segredo. O problema começa aqui, ó. Os de carga variável, aí já é um pouquinho mais complicado. Porque, vamos ver aqui, ó. Você tem ferro e o OH2 aqui. Aqui, a gente já consegue saber qual é o NOx, né? Eu não vou fazer toda a equação de NOx de novo, porque vocês já aprenderam NOx, não tem por que ficar voltando. Mas aqui, ó.
Então a gente tem aqui esses metais de carga variável, que eles são bem mais complicados de fazer a nomenclatura, né? Porque a gente pode tanto usar aqui algarismos romanos quanto sufixos. A gente vai ver isso aí melhor, mas a parte complicada é que tem que se entender um pouco do número de oxidação aqui, o NOx, né? Da base. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse hidróxido de ferro aqui. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem OH e o ferro. Aí a gente precisa descobrir qual é o número de oxidação do ferro para saber qual o nome que ele vai receber. Então a gente tem o O, a gente sabe, o oxigênio, né, a gente sabe que é 2-. Lembra lá naqueles números de referência? Então, e aqui a gente sabe que é 1+, que vai dar 1-. E aí, esse 1- ele vai ser multiplicado aqui, né? Então a gente tem 2-, porque tem 2 aqui. Então, para poder, como a gente tem 2-, para poder equilibrar a carga desse ferro, a gente ia precisar que o ferro fosse 2+. Então é isso. O NOx aqui desse ferro é o 2+. Sendo assim, esse vai ser o hidróxido de ferro 2. Quando a gente usa o algarismo romano, a gente escreve hidróxido, o nome, igualzinho quando não é variável, quando é carga fixa. A diferença é que a gente tem aqui agora esse número romano aqui, o algarismo romano, definindo que é o ferro 2. Porque como tem 2 tipos de ferro nessas bases, então a gente precisa diferenciar eles. Porque senão a gente ia ficar chamando os dois de hidróxido de ferro. E aí como você ia saber qual é qual? Porém, a gente pode usar aqui, ó, sufixo também. E é a mesma coisa. Os dois estão certos. Usa o que você achar mais fácil. Para saber qual que é o sufixo aqui, a gente vão ter 2 opções, correto? E aí 2 números de NOx. E aqui, o NOx que for menor, ele vai ser oso, e o NOx que for maior, ele vai ser ico, no final. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, voltando. A gente tem aqui esse ferro, que a gente já definiu que o NOx dele é 2, e eu já sei que o NOx do outro tipo de base de ferro é 3. Então esse vai ser o menor. Então vamos ver aqui, ó. Ele vai ficar hidróxido ferroso. Olha aqui, o menor NOx, que é o 2, fica com o oso. Então, tem um macetinho aí para quem gosta de macete. Por exemplo, com esse final aqui, você pensa em heróico, então ele vai ficar no maior NOx. E o menor NOx você pensa em medroso, o final. E aí ele vai ficar com o menor NOx. Então, por exemplo, aqui, ó, se esse ferro aqui é o ferro 2, esse aqui que só muda o índice, ele vai ser ferro 3. Se vocês fizerem todo o cálculo do número de NOx aí, ele vai ser 3+. Então ele vai ficar aqui, ó, hidróxido de ferro 3. Só isso que vai mudar. Hidróxido de ferro 3. Aqui nos algarismos romanos. É por isso que eu pessoalmente acho mais fácil usar esse aqui, ó, algarismos romanos. Mas vocês que decidem aí, porque os dois estão corretos. Você usa o que achar mais fácil. Então, por exemplo, aqui como que vai ficar? Mudou 1. Esse é o maior. Então, né? Já estão pensando na regrinha aí? Ó. Hidróxido férrico. Mudou aqui, né? Ferroso, férrico. Aí aqui a gente tem o hidróxido de cobre. Já até dei spoiler aqui, né? Mas esse aqui a gente tem, vamos calcular aqui só
Temos o 2 menos e 1 mais. E não tem índice aqui, então não multiplica, então de qualquer forma vai ficar 1 menos. E para balancear 1 menos, a gente precisa que o número de oxidação do cobre seja 1 mais. Então é isso. Então a gente tem aqui hidróxido de cobre 1, que é essa base aqui. E quando a gente usa a outra nomenclatura, vamos ver, temos aqui, ó, hidróxido cuproso. Por quê? O hidróxido de cobre 1, ele é o menor NOx dos dois. Ó. Então, ele fica com o oso aqui. E aí o outro, a gente tem um índice 2. Esse índice 2 aqui muda o número de NOx necessário. Se esse aqui era 1, esse aqui, 1 mais, esse aqui vai ser 2 mais. Então vamos seguir hidróxido de cobre 2. E aqui o nome, como a gente já viu, ele recebe aqui. E o menor recebe o oso. Então lembra disso aí, ó. Para usar essa nomenclatura aqui, você precisa conhecer os dois. Por exemplo, eu sei desses dois aqui, eu sei que esse é o menor, né? Então ele fica com o oso, e esse aqui é maior do que esse, então ele fica com ico no final. Eu acho um pouquinho mais chatinha essa, né? Eu prefiro usar os algarismos, mas, igual eu falei, vocês veem o que fica mais fácil para vocês. E, pessoal, para a aula de hoje é isso. É melhor não estender muito, não, para a gente poder concentrar melhor em cada assunto aí, né? De base, não ficar atolado num monte de assunto diferente e acabar não entendendo nada. Mas eu espero que vocês tenham aprendido aí. E não esquece de estudar, hein, pessoal? Falou!